Bom dia de novo. Nós fizemos um resumo geral de tudo que nós trabalhamos neste bimestre relacionados à questão da agricultura, tá? Então hoje vai ser uma aula até um pouquinho mais rápida, para a gente só fazer um resumo do que quando a gente fala sobre agricultura. Eu acredito que todo mundo deve ter visto aí, nas últimas semanas, está falando direto de como que a agricultura teve uma safra gigantesca aqui no Brasil e como que isso foi importante para a economia brasileira. Tá? Alguns anos atrás, no começo da década, no começo dos anos 2000, a agricultura era responsável por 6% do PIB brasileiro, agora já está em mais de 20%. E o que faz a agricultura do brasileiro ser tão produtiva? Tá? Primeiro de tudo, clima favorável, tropical, na maior parte do território nacional. Nós não somos o país com o maior território do mundo, somos o quinto, mas em terras agricultáveis, ou seja, terras produtivas, terras onde é possível você produzir, com certeza o Brasil está em primeiro lugar. Tá? Solo pouco acidentado em algumas regiões. A gente precisa se lembrar que boa parte do solo brasileiro está numa altitude de até 1.000 metros. Essa altitude é muito propícia para a agricultura. Ou seja, você não tem cadeia montanhosa. O Brasil não tem montanha, o Brasil não tem nada acima de 3.000 metros de altitude. Então, o Brasil tem uma agricultura fortíssima para você poder produzir. O nosso solo, em grande parte, é fértil. A gente precisa se lembrar que quando a gente falou sobre solos brasileiros, o solo do Brasil, em grande parte, é fértil, mas tem vários bolsões de baixa fertilidade. Né? O nosso solo não é homogêneo, vamos dizer assim, ou seja, dependendo do local, você tem uma fertilidade bem diferente. E os dois solos de maior destaque para a agricultura é o solo de terra roxa, que é o solo que você tem na região entre Paraná e São Paulo, e até mesmo o solo de Massapê, que é um solo nordestino de ótima fertilidade também. Só que hoje em dia, com várias técnicas na agricultura, com o desenvolvimento tecnológico, com a questão da Revolução Verde, que a gente já falou em outros momentos, nós tivemos um desenvolvimento muito grande nessa questão da fertilidade. E, junto com isso, você tem um mercado consumidor interno e externo gigantesco. Tá? É aquele negócio que eu já comentei também. Esquece essa parada de dizer que falta comida no mundo. Isso é mentira. Não falta comida no mundo. A nossa produção agrícola no mundo é o suficiente para poder alimentar toda a população mundial. Isso é disparado. Pelo contrário, hoje em dia você já tem um desperdício de comida muito grande. Tá? Então, você vai ter um mercado consumidor do Brasil, são mais de 213 milhões de habitantes. Mas não só isso, o Brasil é um país, conforme a gente já viu, é um país agroexportador. Então, a base da agricultura do Brasil é para a exportação. Ou seja, você vai exportar. Você tende a ter uma agricultura forte para a exportação. Exemplo disso é a questão do preço do arroz, conforme todo mundo já viu como que o preço do arroz, não só arroz, de outros produtos agrícolas, dispararam. Por que disparou? Muitos falam que foi por causa do auxílio emergencial do governo, aumento do consumo interno, mas esse não é o fator principal. O fator principal é a questão do dólar, que o dólar teve um aumento de uma elevação muito grande nos últimos meses, vamos dizer, até do último ano para cá, o dólar aumentou muito. Isso para exportação é muito bom, significa que você consegue exportar um produto a um valor mais barato, porque toda exportação é feita em dólar. O Brasil trabalha com real, a China trabalha com yuan, a moeda local. Qual é a moeda que você faz ali, a venda de um país para o outro? Dólar. Tá? Então, o dólar estando nesse preço absurdo que está, facilita na exportação. Então, a gente começa a exportar mais. Junto com isso, a safra agrícola da China foi mais baixa esse ano, e também você tem uma questão
comercial envolvendo China e Estados Unidos, que começa a criar barreiras para a exportação dos Estados Unidos para a China. Então, a China começa a comprar menos produtos agrícolas dos Estados Unidos, tem uma safra agrícola menor, precisa alimentar 1,3 bilhão de pessoas. Qual é o país que tem aporte para isso? O Brasil. Então, começa a comprar produtos agrícolas brasileiros de uma maneira gigantesca. Não só soja, como eles sempre compraram, mas parte até para outros produtos que nem tinham tanta tradição na exportação como o arroz. Tá? O Brasil, naturalmente, já não é autossuficiente em arroz. A gente sempre depende da importação de arroz. Mas exportando ainda mais, lei da oferta e da procura, o mercado começa a regular o preço, então você tem uma disparada do preço. A tendência é que na próxima safra, com mais agricultores produzindo arroz, porque muitos vão lá e ver, pô, o arroz está um preço muito alto, então vou produzir arroz. Então, novamente, o mercado vai perceber, vai ter a tendência a próxima safra de arroz ser maior e o preço cair. Tá? Pelo menos essa é a linha até mais liberal do mercado, que fala que o próprio mercado vai se regular. Mas a gente vai ver que em vários momentos essa autorregulação não acontece e você tem essas disparadas de preços absurdas, tipo um saco de arroz ultrapassando R$ 40, como a gente já viu. Tá? Então a gente vê como que o Brasil tem capacidade de ter uma produção agrícola gigantesca. O Brasil tem essa capacidade super bem resolvida, só que nós vamos perceber que isso daí custa um alto preço para o Brasil, na questão social, na questão ambiental, porque quando a gente fala sobre essa questão da agricultura brasileira, a gente precisa entender que ela tem alguns problemas crônicos, tá? Como a gente viu nas últimas aulas, a questão fundiária, a questão de terras aqui no Brasil é um problema sério. O Brasil é formado por latifúndios. A questão também conforme a gente viu da elevação dos preços para o mercado interno. Mas lembrando a vocês que mesmo com a elevação do preço aqui no Brasil do produto agrícola, a gente continua tendo um preço de alimentos aqui no Brasil mais baixo comparados a tipo Europa, tá? Se você for comparar ao preço da Europa de alimentos, você sabe que é muito caro se alimentar na Europa. Nos Estados Unidos também, por isso que eles começam a partir para produtos industrializados, tá? Nos Estados Unidos, se você for comprar tipo uma cenoura, como a gente sempre compra aqui no sacolão, você não vê tanto. Você vai ver aquele saquinho de cenoura que tem aquele gosto bem industrializado, e isso daí está presente porque a ideia do produto fresco, conforme a gente tem aqui no Brasil, se você for para vários países até bem desenvolvidos, países europeus, Estados Unidos, essa ideia desse produto fresco diminui muito, tá? É mais aquele produto bem industrializado. Então, característica do espaço rural brasileiro, tá? Inicialmente, ele tem essa característica de ter vários setores bem atrasados, só que isso vem mudando de uma maneira bem acelerada, tá? O Brasil tem questões de trabalho bem complicadas no campo, só para vocês entenderem. Inicialmente, a questão do trabalho no campo era uma questão escravocrata. Até a abolição da escravatura em 1888, o Brasil tinha uma relação no campo de escravo. Tá? Após isso, vão surgir outras relações no campo. Exemplo, tem a relação no campo de arrendatário. O que é arrendatário? O cara vai lá e vai pagar um aluguel para você. Ele vai lá e vai fazer assim, ó, eu vou te pagar o aluguel como? Ele pode pagar em dinheiro ou ele paga em produção. O cara vai lá, planta na sua terra e ele pode dividir meia meia a produção. Quando é dividido meia meia, a gente chama de meeiro. O que é meeiro? Quando ele divide a produção metade metade. Ou seja, tirou 2 toneladas de um determinado de soja,
Então, metade da produção é para o cara que produziu, metade da produção é para o dono da terra. Isso funciona muito ainda na agricultura. Tá? Você tem um regime, então, de aluguel, você tem um regime do meio, da divisão da produtividade, tem um regime assalariado, até tem, mas é muito mais baixo. Você tem muita ideia daquele que paga a questão de paga diária para a pessoa. Então, você vê que no campo é super, super comum as pessoas só trabalharem na agricultura e no período da colheita. Vários locais aqui no Brasil, você tem a questão desse fluxo migratório sazonal, ou seja, a pessoa só migra para, às vezes, a sua cidade natal no período da colheita. Exemplo, você vê muito isso em Minas Gerais. Aquelas cidades do interior de Minas têm esse fluxo migratório sazonal muito forte, porque são cidades que você tem tipo café, o café é o principal produto. Então, essa cidade, às vezes, dobra a sua população no período da colheita, são vários trabalhadores que estão morando em cidades maiores, que chegam no período da colheita, voltam para a sua cidade para poder trabalhar na colheita, e depois que termina o período da colheita, já não tem mais emprego, eles voltam para as maiores cidades. Então, esse fluxo migratório está muito relacionado. Tá? O nome desse fluxo migratório é migração de transumância. Tá bom, gente? É um tipo de migração relacionados a questões sazonais, ou seja, temporárias. É interessante a gente entender bastante como que funcionam então essas relações de trabalho no campo, tá? Isso estava muito relacionado quando você tinha um número de trabalhadores muito grande. Exemplo, até o começo dos anos 2000, você tinha a figura muito forte na agricultura brasileira do boia fria. O que era o boia fria? Eram pessoas que trabalhavam na colheita da cana-de-açúcar. Tá? Para quem já viu, vocês são novos, não vão lembrar, mas tinha uma novela chamada Rei do Gado. Essa novela Rei do Gado foi uma novela que mostrou muito a questão do boia fria. Hoje em dia já quase não mostra o boia fria. Por quê? Hoje em dia, ao invés de você ter 100 pessoas trabalhando no corte da cana-de-açúcar, hoje em dia você já tem uma máquina e essa máquina faz o serviço de 100 pessoas cortando. Tá? Sempre foi uma crítica muito grande, porque o nome boia fria, porque boia comida, ele comia essa comida fria, tinham pessoas que morriam de tanto trabalhar, é um serviço muito árduo, muito, muito precário, e essa pessoa só ganhava pela área que ela conseguia colher, tá? Então, se ela trabalhasse muito, ela ganharia mais. Se ela trabalhasse pouco, ganharia muito menos. Tá? E hoje em dia você já quase não vê essa figura devido à questão da modernização do campo. Então, você vê os produtos de maior destaque no Brasil: soja, café, laranja, cana-de-açúcar, milho, feijão, mas com certeza de maior destaque é a soja. Tá? Apesar de o Brasil não ser o maior consumidor do mundo de soja. Por que produzir tanta soja? Vamos lá. Primeiro de tudo, que boa parte da ração animal é produzida a partir da soja. Tá? Se você for pegar a ração do seu cachorro, a ração do seu gato, ou a ração do gado mesmo, que o Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta Terra, a ração é baseada na soja, ou seja, você já tem que produzir bastante soja. Mas a soja está presente também, todo mundo sabe, no óleo, mas também, hoje em dia, se produz para diversos tipos de alimentos. Por quê? Porque é uma proteína, uma substituição importantíssima da proteína, e você tem isso muito presente na Europa, no, na Ásia, você já tem isso com maior destaque no próprio Estados Unidos, mas hoje é muito mais Europa, tá? Então você tem a figura da proteína, que coisa aqui no Brasil que a gente não entra muito na nossa cabeça é não consumir uma proteína. Exemplo, se você chega em casa hoje e sua mãe você perguntar para sua mãe qual almoço, ela fala arroz, feijão. Aí você já fica e tem que chegar alguma coisa, nem que seja um ovo paraquedas na comida aí, mas tem que chegar. A nossa cultura é uma cultura de ter uma proteína no alimento. Tá?
Em outras culturas você já não tem isso. Tá? Essa figura de comer, igual a gente tem pessoas comendo sempre bife e tal, frango, e se você for em vários países do mundo, o cara troca isso por outros, substitui o quê? Pela questão da carne de soja, conforme a gente tem. Eu brinco que eu já comi bacon de soja, não foi uma experiência muito legal. Tá? Eu olhei um bacon bonitão, na hora que eu mordi tinha gosto de plástico. Era um bacon com a ideia do bacon, mas ele era feito de soja. Não foi uma experiência muito boa. Tá? Agora, vou dar um exemplo. Em compensação, o Brasil tem um problema sério na produção de trigo. Tá? E o trigo brasileiro, em boa parte, é importado. Importado da onde? Muito da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, dos nossos países aqui do Mercosul, em grande parte. E o próprio feijão mesmo, a gente não é autossuficiente em feijão. O nosso feijão vem muito da Colômbia, vem da Bolívia. Por que isso? Porque são produtos de consumo interno. Você não tem um consumo mundial de feijão. Tá? O feijão é um alimento bem local, bem local. Ele está presente em outras culturas? Até está, mas não diariamente. Tá? Aqui no Brasil é um consumo diário e faz parte da nossa alimentação básica e isso daí é uma coisa muito local. Então, ele não é um produto, não é uma commodity. O que é um commodity? É um produto de grande exportação, de consumo mundial, diferente do milho. O milho é um produto de consumo mundial. Exemplo, aqui no Brasil você consome bastante milho? Sim, mas não igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, às vezes eles almoçam salada de batata, um hambúrguer e um milho cozido no prato. Tem muito esse negócio de ter milho no prato. Pode perceber em filme aí. A gente aqui não tem esse costume de chegar em casa. O que é almoço? É arroz, feijão e um milho. Você vai pensar que é festa junina, né? Então, você tem essa diferença cultural que é importante a gente entender. Tá? E isso causa alguns problemas no Brasil, principalmente na questão dos preços. Tá? Por que feijão costuma ter um preço mais elevado? Por que um quilo de feijão custa R$ 6? Se você for comparar um quilo de trigo, não tem esse mesmo preço. Muito porque o nosso consumo de feijão é gigantesco. Tá? O próprio trigo, voltando para o trigo, repare que o pão francês, toda vez que você tem aumento do preço do dólar, a tendência do pão francês é aumentar de preço. Por quê? Boa parte do nosso trigo é importado. E, de novo, o comércio feito entre países é feito em dólar. É importante a gente entender isso. Tá? Aí vem o produto agrícola brasileiro sofre muito com práticas protecionistas. Isso é uma questão muito, muito, muito complicada, porque você tem, em vários países, você tem medidas protecionistas para quê? Para poder proteger a economia do país. Tá? Exemplo, um ótimo exemplo disso é a laranja brasileira. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja. E Estados Unidos é o maior consumidor mundial de laranja. Tá? Reparem que nos Estados Unidos eles vendem essas garrafas de 5 litros de suco de laranja, coisa que aqui no Brasil você não costuma ver. Aqui no Brasil você não vai, dificilmente. Hoje em dia que você vê suco de 2 litros de laranja. Nos Estados Unidos eles têm um consumo de laranja absurdo, tá? E em compensação, não é aquele consumo natural. Dificilmente você vai ver o cara chupando uma laranja nos Estados Unidos. Mas é o produto industrializado. Por quê? Porque você tem um consumo maior do que a produtividade de laranja nos Estados Unidos, da onde vem o resto? Vem do Brasil. Só que os agricultores de laranja dos Estados Unidos criam medidas protecionistas, criam não, né? O governo cria medidas protecionistas para proteger esses agricultores. Como? Começa a cobrar impostos maiores do produto brasileiro, começa a limitar a importação desses produtos. Mesmo assim, a laranja brasileira ainda chega com força no mercado dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Ah, professor, então isso é uma coisa muito boa para o Brasil? Sim, só
que, lembre-se, o produto laranja é um produto que ele não foi transformado, modificado. O cara que ganha dinheiro, não, o cara que produz laranja ganha dinheiro, até ganha. Mas quem ganha muito mais dinheiro, quem pega essa laranja e transforma ela em suquinho de caixinha. Por quê? É no processo de transformação que se ganha mais dinheiro, tá? O cara que produziu laranja ganhou um X. O cara que pega essa laranja, transforma em um suco de caixinhas e bota para venda, o cara ganha 10x. Tá? E nesse processo de transformação, aí que o Brasil tem a sua limitação. Tá? Produtos agrícolas geram renda, sim, só que esses produtos agrícolas, quando são transformados, quando são modificados, é aí que se ganha dinheiro. Tá? E o Brasil não tem essa segunda etapa. Nós vendemos esse produto in natura. Nós não transformamos, modificamos em território nacional esse produto. Esse produto, exemplo, laranja, esse produto vai ser transformado, modificado em outro país, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos em outro país, não no Brasil. Isso é um problema da nossa limitação tecnológica, limitação produtiva e por aí vai, tá? Brasil tem a questão da questão fundiária, que é um problema crônico. Não entre nesse papo que falta terra para agricultura no Brasil. Então, o desmatamento é necessário porque o Brasil tem que aumentar suas terras. Isso é balela. A quantidade de terras não produtivas no Brasil daria para quase duplicar a nossa produção agrícola. Por quê? Você tem a quantidade de terras que não são utilizadas, que estão somente lá paradas, improdutivas, que você poderia resolver a questão da reforma agrária, que é a redistribuição de terras. Quer ver uma coisa? Muita gente fala, pô, professor, já escutei muito isso em sala de aula. Nos Estados Unidos não tem MST. MST só tem no Brasil. Você sabe por que nos Estados Unidos não tem MST? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra? Porque quem fez a reforma agrária nos Estados Unidos foi um presidente chamado Abraham Lincoln no século XIX. Ou seja, lá no século XIX, os Estados Unidos resolveu um problema que até hoje o Brasil não resolveu. Por isso que lá não tem MST, lá não tem grupos lutando pela redistribuição de terras, porque a redistribuição de terra nos Estados Unidos foi feita há mais de 130, 150 anos, e o Brasil até hoje não fez. Tá? E isso daí tem um papel fundamental para a gente entender como se formar a cidade. Gente, quando a gente fala sobre urbanização, boa parte da ideia de urbanização está ligado à ideia do problema da reforma agrária, porque a falta de terras para o pequeno agricultor, a falta de condições de vida para o pequeno agricultor faz com que ele abandone sua terra e vá para onde? Para as cidades. E você vai ter uma explosão demográfica das cidades, gerando problemas sociais, problemas ambientais, problemas econômicos e por aí vai. Tá bom? Quando a gente fala da questão de pecuária, conforme eu falei com vocês, a pecuária brasileira teve um papel de destaque muito grande pela questão do desenvolvimento tecnológico. Tá? A pecuária do Brasil era uma pecuária extensiva, ou seja, o animal, o gado era criado solto. Hoje em dia, o gado, quando é criado solto, a tendência é diminuir o valor da carne, porque esse gado ele vai ser criado de uma maneira onde ele começa a subir morro, desce morro, ainda mais pela topografia do Brasil, de ter pequenos morros, mares de morros. Então, esse gado ele vai ter uma carne mais firme. Por ter uma carne mais firme, é uma carne de um valor mais baixo. Só que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico muito forte na pecuária, você vai ter esse gado criado de uma maneira mais intensiva. Ou seja, esse gado é criado mais em currais, deixando sua carne mais macia e com maior valor na hora da exportação, tá? Aqui no Brasil você tem um controle sanitário muito forte. Exemplo, tem uma doença muito, muito perigosa para o gado que chama-se febre aftosa. Toda vez que você tem um caso de febre aftosa em um gado, todo o rebanho é sacrificado. O cara tem 1000 cabeças, vão morrer as 1000. Por que isso? É uma maneira de você controlar uma doença que para exportação,
ela é muito séria. Tá? O Brasil, em algumas décadas atrás, o Brasil quase perdeu o direito de exportar carne para países importantes. Por quê? Pela questão da febre aftosa. Se uma pessoa comer carne com febre aftosa, está morta. Tá bom? Mas o Brasil controla muito bem essa questão da agricultura brasileira, ela tem um destaque muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um rebanho bovino de mais de 230 milhões de cabeças de gado. Ou seja, tem mais boi e vaca no Brasil do que pessoas. Tá? Quando a gente fala da questão de aves, aqui no Brasil tem média de 3 a 4 bilhões de aves. Bilhões. Tá? Por isso que, se for ver aqui no Brasil, repare o preço do frango. O preço do peito de frango, coxa, sobrecoxa, é sempre mais barato. Tá? Tem gente aí, eu não aguento mais comer frango, mais barato. Por quê? Porque aqui no Brasil tem uma produção muito grande, muito grande. Mesmo você tendo a exportação muito grande, você ainda tem um destaque para esse preço muito mais baixo. Bom, e só para a gente fechar, eu vou deixar uma atividade para vocês, atividade final sobre esse assunto, a questão do agronegócio, que aqui no Brasil ele vem muito forte, ele vem com desenvolvimento tecnológico muito grande, mas, de novo, é para exportação, são latifúndios. Então, você tem um papel importante aqui no Brasil de você ter um destaque, você ter uma produtividade, mas uma questão social ainda muito precária. Tá? A relação do trabalho no campo ainda é muito complicada, muitos trabalhadores sem carteira assinada, sem direitos, e você ainda tem uma questão muito séria para se resolver, que é a questão fundiária, que é um assunto que a gente trabalhou na última aula. Tá? Então, a gente precisa entender esses dois pontos, esse equilíbrio nessa balança. Tá bom?